Oi, pessoal. Eu acabei de dar uma aula para minha aluna particular aqui e a gente leu um texto e depois a gente teve um bate-papo, assim, foi espontâneo, falando a respeito de estudo de vocabulário, estudo de japonês, expectativas. Eu achei interessante e eu resolvi trazer para vocês aqui para a gente fazer uma reflexão juntos. Por favor, deixem os seus comentários aqui a respeito desse assunto. Aí nós encerramos aqui o Kaiowá. Dúvidas? Não. Bem, vou dizer bem simples, apesar de ter algumas palavras aí que eu me confundo e tal, mas a historinha é bem simples, dá pra entender. Uhum. Mas foi bom para você pegar alguns kanjis, né? Tipo, Kinmujikan, palavra que você não estava tão acostumada, né? Esse Kinmujikan, aí, Boshu Kokuku, né? Essa coco. de Mikei Kensha, né? Essas três Nikkei foram, Kensha. foram as palavras que você mais, eu acho, aproveitou, né? Desse texto. Boshu Uhum. Kokuku, Kinmujikan, Mikei Kensha. Hum. Eu acho que essas que você conseguiu sugar, assim, foi mais útil para o seu conhecimento, que você não Tem sabia que antes. treinar elas ainda, mas. Assim, dentro do contexto, dá pra entender mais ou menos o que elas são, né? Uhum. Mas, assim, se eu olhar ela sozinha, eu nunca vou saber o que ela é. É, por enquanto, né? Mas depois você vai se acostumar, né? Eu acredito que, por exemplo, agora se você topar, a outra coisa foi o Otoyawase, né? Ah, um Toyama-san. Otoyawase. Outra coisa foi o Otoyawase. Agora, quando você vir o Otoyawase, você vai saber exatamente do que se trata, Uhum. creio eu, né? Ah, não, sim, Beleza. assim, embora eu já soubesse mais ou menos o que ele era, agora eu falo assim, agora eu sei ler você também. Agora eu te conheço, maldito. Agora eu sei Bem quem é isso. você. É, aí E é nós... bem legal quando a gente consegue, né, ler algumas coisas que assim, a gente sempre passava o olho, sabia mais ou menos o que era, mas quando você É pega e fala porque assim, olha, acaba sei sendo ler. tanta coisa, que a gente acaba, às vezes, ignorando algumas palavras em prol de conseguir seguir com o raciocínio, né? Em prol É de conseguir verdade. seguir com o contexto, com a conversa. Você olha, você não tem tempo para ficar pesquisando todas as palavras. Algumas palavras vão entrando pelo contexto, você vai vendo várias vezes, várias vezes, várias vezes, e você nantonaku wakaru, né? Você Hum. nantonaku sabe que isso aqui quer dizer mais ou menos isso aqui, provavelmente aquilo, né? Uhum. Aí, conforme você vai estudando, aí você vai vendo que de fato, tá, isso aqui é isso aqui é aquilo. E vai Mas ainda é continuando. muito complicado, que assim, eu peguei um livro de N2, eu fui ler a introdução do livro, que ele começa a falar Ah, sobre a sim. apresentação, né, do livro. Uhum. Tá, tinha furiganá, mas eu falei, se não tivesse furiganá, eu não ia conseguir ler essa desgraça. Tipo, Novamente, é. é muito difícil. Tem umas palavras que eu fui olhando no dicionário e falei assim, não, tudo bem, eu entendi, mas não, eu não uso isso. mas sei, eu entendo. Mas é porque Porque quando ele assim. tá explicando, até dá pra entender, né? As explicações Aham. que ele dá dentro do livro, né? Mas quando eu for ler um texto que é que nem a introdução do livro, eu falei, quando que eu vou Hajime. conseguir ler isso? É porque você depende. A introdução de livro de gramática, Suzano? De gramática não, de É, Nihongo. é. Então, isso aí é uma outra dificuldade seria para você, porque tem termos lá que são muito de professor. É Senmon Yogo de professor. Você conhece Senmon Yogo? Essa Não. palavra? Senmon Yogo significa palavra, como diz, técnica, termo técnico. Uhum, Senmon é especialista, né? uhum. Senmon Yogo. Yogo é vocabulário. Então é o vocabulário de Hum. especialista. Ou seja, é o termo técnico. E toda área tem o seu. Ah, Toda área tem o seu Senmon Yogo. Toda área. Então, a área de ensino também tem o seu Senmon Yogo. Então, quando tu pega aqui, por exemplo, aqui o livro que a gente usa, que é o Itsuka Kokade, né? Que tem os hum, textos e os áudios. Aqui, se você for pegar aqui,
Ó, tem o Hajime, né? Esse tipo de coisa que você leu. Tem aqui, se eu for ver aqui no início. Honshou wa ika no you na Nihongo gakushūsha o taishō shite imasu. Taishō to shite imasu. Aqui tem gakushūsha. Você conhece essa palavra, gakushūsha? Se eu ver escrito, deve ser o Shu de Irenshu, assim? Isso. É o Shu de Narau, né? É Manabo, Narau e Mono de Hito, né? Gakushūsha. Gakushūsha... eu vi isso nesse livro também. Gakushūsha é um termo técnico da área de ensino. Que Gakushūsha, na verdade, quer dizer Gakusei, Seito, né? Mas é um termo técnico da área de ensino, né? E Taishō to shite imasu. Taishō. Que é você ter como alvo, como objetivo. Ou seja, esse livro é direcionado para os seguintes alunos, estudantes de japonês. Tem vários embaixo, né? Shokyu Nihongo Kyokasho o... Aí tem vários termos aqui que você... Até essa questão de kyu, de nível, né? Shokyu, Jokyu. Às vezes podem ser palavras assim, que para um japonês até são fáceis de compreender, né? Para um japonês, não, a pessoa não tonar com a cara, né? Para assim, pensa, deve ser sobre isso. Mas nem todas as palavras vão ser assim, né? Então, é natural você que não é da área de ensino pegar essa parte do livro, o Hajime, e achar difícil. Porque vão ter termos usados na área de ensino. Né? Então, porque na verdade, assim, eu fico pensando, né? O que é ser fluente, né? Daí eu falo assim, fluente pra mim, assim, se eu pegar um livro, qualquer livro de inglês, né? Eu consigo ler, posso não entender 100%, né? Se tiver alguns termos técnicos, né? Por exemplo, um livro de medicina, posso não entender 100%, vários termos, mas assim, eu entendo o que tá escrito. Agora, esse japonês, primeiro que eu nem consigo ler, e segundo que, assim, eu posso conseguir ler e eu falo, tá, mas não entendi nada. Eu tenho que ficar procurando tudo no dicionário que eu não entendi nada. Então é complicado, porque assim, quando eu vejo isso, eu penso quão longe que eu estou de estar fluente. Né? Mas assim, se eu pego um mangá, ou se eu pego um livro assim, eu falo assim, é que nem você fala, não tô na com a cara, né? Daí você vai lendo e você fala assim, não, tô entendendo. Não, tô bem, tô entendendo. Daí você pega realmente um livro N2 e fala assim, entendi nada. Assim, essa questão da fluência é uma coisa muito debatida mesmo, porque as pessoas têm percepções diferentes do que é ser fluente. Eu acho que todo mundo tem na cabeça que você ser fluente é você fazer as coisas sem dificuldades, né? É você conseguir ler sem dificuldade, se expressar sem dificuldade, entender sem dificuldade. Eu acho que ninguém discorda que essa é uma boa descrição de fluência. Só que, quando a gente entra nisso, o que seria dificuldade? O que seria facilidade? Essas percepções são um pouco ambíguas das pessoas. Então, quando a gente começa a estudar um idioma, a gente tem uma ambição específica. E conforme a gente vai evoluindo no idioma, a gente vai ficando cada vez mais ambicioso. Porque a gente já conseguiu derrotar várias dificuldades e agora nós estamos nesse nível. Nós estamos nesse nível, nós queremos subir uma montanha mais alta. Vai ficando cada vez mais difícil. E a nossa ideia de fluência também vai mudando. Também a gente vai ficando cada vez mais exigente com a definição de fluência. Cada vez mais ficar fluente fica mais difícil. Então, quando a gente estuda, a gente tem que parar para perceber que a nossa percepção de fluência também está ficando diferente. Cada vez mais que a gente estuda, a gente coloca um alvo mais distante, porque senão a gente já chegou. A gente sabe que a gente quer mais do que o que a gente está agora, né? Se a gente quer mais,
Então, o nosso objetivo está mais distante, porque a gente vai chegando em objetivos diferentes, vai chegando, vai chegando, vai chegando, e a gente está aqui, a gente quer ir até aqui, né? A gente está aqui, a gente quer ir até aqui, e vai indo cada vez mais longe, né? E com isso, a nossa percepção de fluência também vai mudar. A nossa ideia de fluência, o que você pensava que era fluência antes, não é mais a sua ideia de fluência agora. E se a gente não parar para pensar nisso, a gente fica achando que não está evoluindo. Isso é uma grande armadilha de um estudo de idioma, né? Você pensar, não, eu não consigo chegar onde eu quero, mas é porque onde você quer chegar já mudou. E você nem percebeu. Não dizendo que é o seu caso, né? Não sei se é o seu caso, mas acontece muito. E aí você vai achando que você não melhora, é porque você já, na verdade, sem perceber, você já passou por vários objetivos e você já mudou o seu objetivo. Você já ultrapassou uns 20 objetivos e você acha que você está no mesmo lugar. Isso é uma grande armadilha. Eu lembro até hoje, outro dia eu lembrei disso, aliás, quando eu estava conversando com um amigo meu pelo Line. Eu estava conversando com ele, escrevendo no Line em japonês, meu amigo japonês, e depois eu conversei com ele pelo telefone no Line. E a gente conversou, eu desliguei, e eu lembrei de uma vez, quando eu estava na faculdade, uma época que eu estava na faculdade, e eu estava no shopping com os amigos, e tinha um senpai da faculdade lá também com a gente, e ele trabalhava na escola japonesa, ou em algum lugar que tinha japoneses. E aí, enquanto a gente estava lá se divertindo no café e tal, aí ligaram para ele do trabalho. Aí ele atendeu, aí era um japonês do trabalho. Ele, fulano-san, tudo bem? Aí ele começou a falar em japonês com o japonês, ele saiu da mesa e saiu para falar com o japonês. E eu fiquei assim, caraca, quando eu vou conseguir falar em japonês no telefone assim? Parecia assim, uma coisa impossível. Impossível de se fazer. E eu vi ele escrevendo também, mandando mensagem para o japonês e tal, falando, ele, eu fulano san do trabalho, me enchendo o saco, assim, falando como se não fosse nada difícil para ele se comunicar com a pessoa lá, né, que ele precisava se comunicar. E eu olhei e fiquei assim, nossa, que legal isso, quando é que eu vou conseguir fazer isso? Parece que nunca, assim, né? E hoje em dia, eu consigo fazer isso, mas eu ainda preciso alcançar outros objetivos, né? Eu ainda tenho que passar no N1, por exemplo, então eu estudo várias coisas, dependendo do que eu leio, eu também tenho dificuldade de ler, tenho que pesquisar, mas a gente tem sempre que ter em mente que os nossos objetivos também foram mudando. A gente está avançando no jogo, que é aprender japonês, a gente está passando de fase e a gente não está mais na primeira fase. A gente pode estar no início de uma nova fase, mas não é mais a primeira, sabe? Isso é uma coisa que eu acho que é muito, muito importante a gente não esquecer, né? Ter em mente isso para não ficar desanimado com estudos, né? Senão bate desânimo mesmo. Se você acha que não está dando certo, que não evolui, né? Acaba batendo. Na verdade, assim, eu fico vendo os livros de gramática, né? Assim, que nem peguei um livro de N3, N2, assim. Quando eu olho a parte de Bunpo, eu fico meio frustrada que, tipo assim, eu olho e falo assim, esse aqui eu já sei, sabe? Esse aqui eu já sei, né? Só que daí quando eu olho pra ler os exemplos desses Bunpo, eu falo assim, não sei ler os kanjis. Tá, então... Idioma é vocabulário, cara. É vocabulário. Vocabulário é uma coisa muito importante no idioma. Você ganhar vocabulário. Você pode saber gramática, mas não adianta se você não souber vocabulário. A gramática também é vocabulário, sabe? A gente vê como gramática várias coisas, tipo, deixa eu ver, sei lá, descarar, ou nodê, sabe? Cará, nodê, explicação. A gente aprende como gramática, mas também é vocabulário. É porque, como, sabe? Então, se você para pensar, num idioma, o vocabulário é um pilar importantíssimo. Porque a gente aprende alguns vocabulários como gramática para você saber como é que você vai usar, né? Mas no final das contas, é tudo palavra com significado.
Só que, tipo, na verdade, assim, eu penso que demorou muito tempo pra eu entender isso, entende? Que Uhum. assim, vamos dizer que recentemente eu percebi que eu preciso, que falta vocabulário pra mim. Ah, Aham. porque chegou num momento que eu olhei e eu ficava assim, não, mas isso aqui eu já sei, isso aqui eu já sei. Só que assim, daí eu não estudava porque, isso aqui eu já sei. Mas assim, eu sei a utilização, posso não saber talvez a regra gramatical do negócio. Eu sei a utilização, mas e aí para juntar isso com algumas outras coisas? O que eu quero falar? Eu não consigo falar, eu não tenho vocabulário para isso. Daí quando você percebe que você não tem vocabulário, você vai correr atrás e fala: "Meu Deus, tem muita palavra, tem muito vocabulário, tem Sim. muito kanji". O kanji também é vocabulário, né? Não tem essa de você estudar kanji solto sem estudar vocabulário, sem estudar o uso de palavra, né? Por Ah, isso, então, o que eu tô fazendo é isso, né? Tentando estudar vocabulário assim, né? Assim, eu vou olhando a palavra, vejo os kanjis da palavra e vou treinando a palavra que tem os kanjis, né? Acabo treinando o tem que kanji ser por causa da assim. palavra, né? Tem que ser assim. Mas só que demorou muito tempo para chegar nisso, para eu entender que eu deveria ter estudado desse jeito. Porque Aham. quando você começa a aprender, você aprende kanji separado, né? Você fala assim, isso aqui é o kanji. Ah, o kanji você pode usar nessa palavra, mas o kanji se escreve assim, tem essa leitura, tem a outra leitura, essa ordem de Uhum. traço. Aí você fica preso meio que nesse estilo, vamos dizer. Sim. E você vai lá aprendendo kanji desse jeito, né? Aham. Isso acontece muito porque, assim, tem uma coisa muito importante que a gente precisa lembrar. Ensinar um idioma não é fácil. Ensinar um idioma para outra pessoa, aprender um idioma é um processo e ensinar é outro processo. Ensinar um idioma não tem, assim, não é matemática, não tem resposta exata. Então, as instituições de ensino e os professores fazem o melhor que eles podem com o que eles podem usar para passar uma ideia e tentar fazer com que você consiga falar nesse outro código que é o japonês. As pessoas tentam o máximo que elas podem para conseguir esse objetivo, fazer com que o aluno entenda e fale e use o idioma e consiga se expressar naquele idioma, no caso o japonês. Só que dependendo da pessoa, ela vai ter facilidade ou dificuldade com um determinado aspecto da língua. Por exemplo, eu não sei ler nada, mas eu falo muito bem. Eu não sei ler Uhum, nada, mas eu entendo muito bem. Porque cada um tem uma aptidão diferente. uhum. E isso dificulta o ensino, cada um ser diferente. Se as pessoas fossem iguais, Ah, faz teria uma sentido. fórmula de ensino. Mas não existe fórmula de ensino de aprendizado perfeita, porque nós não somos um tipo, dois tipos, quatro tipos, cinco tipos de pessoa. Nós somos, assim, um número que ninguém sabe quantos tipos de pessoa existem em relação ao ensino. Ah, tem aquele Uhum. aluno que tem facilidade com isso, aquele aluno que tem dificuldade com isso. Isso é um ponto. Então, por isso, o ensino de línguas e o ensino de japonês também é uma coisa que não é perfeita. Em qualquer Uhum. lugar que você for estudar, não tem um lugar perfeito para o estudo, para você. Você é uma coisa que você, como estudante, como gakushusha, você tem que descobrir o que fazer, né? É uma caminhada mesmo. É uma caminhada que você vai seguir e aos poucos você vai se encontrando. E isso é uma coisa inevitável. Não dá para você se encontrar como aluno, é isso que eu tenho que fazer, isso eu vou fazer, vou conseguir ir retinho desse ponto até esse ponto. Isso não existe. Isso é uma coisa. E a outra coisa é que tem certas coisas que você, como professor, isso é minha opinião já, tem certas coisas que você, como professor, você precisa preparar o seu aluno para que ele tenha uma caminhada melhor. Por exemplo, alguém vai, sei lá, se você vai escalar uma montanha, você tem que ir equipado, né? Você tem que ter Uhum. provisões, tem que ter um sapato bom, você tem que ter uma bússola, sei lá, né? Então, você vai equipado para ir para o seu caminho. Então, eu como professora, tô aqui falando para você, olha, você vai subir essa montanha, você pega isso, faz isso, isso e isso, ok? E isso é o que eu conheço do melhor jeito de subir essa montanha. Outros professores Uhum. sabem outra forma de subir essa montanha, né?
Uhum. E cada um vai por um canto mais fácil, mais difícil. Aqui tem planta, aqui tem árvore, aqui tem não sei o que, aqui tem um rio, enfim. Todo mundo quer chegar lá no topo. Só que, às vezes, mesmo que eu diga para o aluno, você tem que estudar vocabulário é a coisa mais importante para você. A pessoa está lá embaixo, está aprendendo katakana e hiragana, e eu falo, você precisa aprender vocabulário é a coisa mais importante para você. Mesmo que eu diga uma coisa aqui, é uma coisa, por exemplo, você agora está vendo como uma verdade, sabe? No sentido de estudo, que você gostaria de ter sabido isso antes. Às vezes, mesmo você falando para a pessoa não vai conseguir compreender isso como um fato. Não vai compreender isso como um fato e não vai estudar vocabulário, porque acha que não vai precisar tanto. Vai estudar de outras formas, vai estudar outras coisas, né? Então, no final das contas, mesmo que o professor tente instruir uma coisa que é de fato importante para aquela pessoa, às vezes o aluno não vai ter assim a visão de encarar isso com a importância devida, né? Isso só vai acontecer quando esse aluno tiver um pouco mais de maturidade. Por isso que cada um estuda de uma forma e cada um vai alcançar o seu objetivo, que é o topo da montanha, por um caminho diferente, porque não tem um caminho único, né? E cada um é muito diferente. Se todo mundo fosse porque igual, eu fico seria mais vendo, fácil de sabe, o estudar. pessoal do grupo, por exemplo, do WhatsApp. Tem pessoal que começa a falar umas coisas técnicas, eu fico, nossa, nunca tinha ouvido falar disso antes, né? Daí quando eles colocam alguma coisa ou que seja pra traduzir ou pra entender, a pessoa parece que não entende. Eu fico, mas você sabe tanta coisa técnica, você não sabe isso daí? Sabe, eu fico, não entendo. Mas, algumas pessoas, né? Então, daí eu fico assim, a pessoa parece que, estudiosa, estudou bastante, sabe vários termos técnicos, eu não sei nenhum termo técnico, mas, tipo, eu me viro, se me jogar numa situação com japonês, tipo, eu me viro, sabe? Entendo, isso acontece mesmo, isso super acontece, vai ser, assim, uma coisa que, conforme você for estudando, você vai percebendo certas coisas e você vai vendo o que é melhor para você. Você consegue julgar o modo com que você vai conseguir aprender melhor. Porque você já é uma estudante veterana, né? E aos poucos... você é uma estudante veterana. Aos poucos, você vai saber o que é melhor para você no seu aprendizado, né? Você para pensar, demorou mais de 10 anos para eu entender o que eu preciso estudar. É isso mesmo. Complicada a vida. Você não pode... Eu só quero que você não pense que isso é uma coisa que não deveria ter acontecido, porque é uma coisa inevitável. Eu falei um monte aqui, mas foi só para dizer que isso é uma coisa inevitável. Eu acredito, com todas as minhas forças, que não existe isso de você já cair num caminho pronto, assim. Tem as dificuldades que você vai ter com o aprendizado, e todo mundo tem as suas, né? Então, é uma coisa inevitável. Mesmo que você, às vezes, pense, eu queria ter percebido isso antes, que eu devia estudar mais vocabulário. Olha quanto vocabulário eu ia saber agora. Mas se você tivesse pensado isso antes, talvez você não tivesse percebido uma outra coisa. Sempre tem alguma coisa, sabe? Sempre tem. Faz sentido. Né? Acaba sempre tendo alguma coisa assim. Então, na real mesmo, a gente precisa tentar não ficar pensando, eu deveria ter feito isso, eu deveria ter feito aquilo, né? Percebendo que Na verdade, é correr atrás do prejuízo, né? Mas, ao mesmo tempo, às vezes parece que você não sabe nem por onde começar. Porque é tipo vocabulário. Por onde que eu vou começar vocabulário, né? Então. Você vai pegar vocabulário e você começa a tá. Que nem assim, o livro que eu tenho de tango, um monte de palavras. Beleza, eu vou pegar elas pra ler. Ele é dividido por sessões. Falei, pô, legal, sessões, né?
Aí você vai pegar uma sessão ali e você fala assim, casoco. Você fala assim, tá me zoando? Que no livro de N2 eu vou ver casoco, Ah, tem casoco no né? livro dele dois? Não, assim, não, é que, Ah, por exemplo, né? entendi. Alguma coisa que parece muito simples, né? Então, daí eu fico assim, isso É, aqui é para N2, eu fico, sabe que eu pô, vi uma tô bem. propaganda, mas é porque assim, tem palavras difíceis em todas as áreas. Tem palavras difíceis, Uhum, né? Sabe que ontem eu vi uma propaganda do Mairo Vergara, professor de inglês, sabe? hum, Das internet. já vi, Professor já de vi inglês das propaganda. internet. O Mairo fez uma propaganda assim, falando assim: Você sabe inglês? Você sabe mesmo inglês? Então deixa eu fazer um teste com você. Você sabe como se diz isso em inglês? Aí ele pegou um cortador de unha. Hum, Como se diz isso em inglês? Isso aqui. Aí ele pegou tipo uma concha de feijão. Sabe dizer isso em hum, inglês? São coisas simples. Você não diz que sabe inglês? Assim, isso ele fez para não é irritar, é para dar umas pontadas, assim, espetar as pessoas que acham que sabem inglês, mas não sabem coisas simples. Só que essas coisas simples, elas não são simples, na verdade. Não são simples para uma pessoa que não mora no país estrangeiro. Porque hum, o idioma que você aprende, quando eu vi essa propaganda, eu pensei assim, isso é golpe baixíssimo isso que ele está fazendo. É um golpe baixíssimo. Porque a pessoa vai ver isso e vai pensar, porra, eu não sei como se diz cortador de unha, eu não sei porra nenhuma, sabe? Isso é um golpe uhum, muito baixo. Eu falei assim, sai daqui, sabe? hum. Porque a gente só vai aprender o idioma na medida que a gente necessita de usar esse idioma. Exatamente. Se você nunca precisou dizer cortador de unha não é uma coisa tão importante. Não é importante. Quando você precisar saber dizer cortador de unha, você vai procurar, você vai ver como diz cortador de unha. Não tem problema, sabe? Uhum, Eu aprendi cortador de unha quando eu fui comprar um cortador de unha no Japão. Minha unha quebrou, hum, eu pensei, preciso de um cortador de unha. Como se diz cortador de unha? Aí eu procurei, tsumekiri. Ah, tá bom, tsumekiri, ok. Fui na loja e perguntei, tsumekiri ga arimasu ka? E a moça falou, tira desse, qualquer coisa. Aí eu peguei uhum, e eu aprendi como se dizia cortador de unha. Mas foi por acaso. Poderia ser alguma uhum, outra coisa, ele podia estar dando de exemplo, por exemplo, alguma coisa que eu não saberia dizer o que era, né? uhum. E isso é uma coisa que eu acho que ninguém que estuda idioma nenhum, japonês, inglês, qualquer coisa, deve se sentir mal por isso, porque você não vai saber dizer uma coisa a menos que você precise, em algum momento da sua vida, dizer. E talvez você nunca precise dizer certas coisas. Tem palavras em japonês que eu nunca vou aprender. Eu vou viver até os últimos dias da minha vida, eu vou morrer e eu nunca vou aprender essas palavras. Porque eu nunca vou precisar usar, né? Faz sentido. E isso não tem nenhum problema. Tá tudo bem, sabe? Não é uma Uhum, coisa que a gente precisa ficar se martirizando, né? Porque não uhum. sabe. Né? Por isso que eu vi essa propaganda e pensei, ai, que golpe baixo, golpe sujo para fazer as pessoas comprarem seu curso. Golpe Parece que ia comprar o baixo. curso pra saber como que fala cortador de unha. O É cara tem que porque tomar um tapa na cara. gera ansiedade, né? Gera ansiedade Hum. na pessoa, né? Mas enfim. Aí, nesse caso, só fechando aqui, essa questão do vocabulário é uma coisa, eu vou dizer isso, você sabe disso. Estou dizendo, eu sei que você sabe, é uma coisa que é aos poucos, é uma coisa que, infelizmente, tem que ler muitos, muitos textos, muitos livros, e aí você vai, daqui a um ano, daqui a 2 anos, você vai estar numa fase nova e você vai estar reclamando de outras coisas. Você vai Justo, estar muito com justo. dificuldade em outras coisas, assim. E você já vai ter esquecido as suas dificuldades desse ano. O Então, difícil, na verdade, é quando a gente vê uma palavra, ainda mais nesses livros, a gente vê um exemplo, tá? uhum. Mas fora desse exemplo, onde que eu consigo Por usar isso você ele, tem né? que buscar Meio mais que. exemplos. Você tem Uhum, que ver mais coisas, você tem que experimentar mais coisas, você tem que, o máximo possível, absorver coisas.
até que você vai chegar num momento que você não vai ter mais dificuldade nessa estrutura, você não vai ter mais dificuldade nessa gramática. Você vai ter dificuldade em outra coisa, depois em outra coisa. Aí você vai eliminando essas coisas, né? Só que são muitas, né? São muitas. Então, é um processo que demora. Tem gente que, sei lá, mora no Japão há 20 anos e não aprende japonês. Claro, isso tem outros problemas, outros sintomas. Mas o que eu quero dizer com isso é que é um caminho que você tem que seguir, que vai demorar, e o tempo que demora é diferente para cada um. Então, a questão é tentar aproveitar a caminhada. Você está subindo a montanha, olha as borboletas, veja o sol, veja as flores, sabe? E aproveita isso que você tem agora, aproveita o seu conhecimento de agora e curta o seu conhecimento de agora, mesmo que o conhecimento seja pouco. Eu lembro até hoje a felicidade que eu tinha de escrever as coisas em Hiragana e Katakana no meu primeiro ano de faculdade. A felicidade que era... Ai, que legal você escrevendo em japonês. É esse sentimento de iniciante, de alegria, que nós temos que lutar para manter no resto do caminho. Mesmo que não seja sempre, a gente tem assim, a alegria do conhecimento. Não a frustração, não a frustração de não conhecer alguma coisa, mas a alegria de estar aprendendo aquilo agora. Ai, eu não sei essa palavra, droga, não. Ai, agora eu conheci essa palavra, aprendi essa palavra, muito prazer, palavra nova. Muito prazer, Kimudika. Maldito. Essas palavras assim.